Só um pouquinho, gente. Falta a gente colocar o nosso. Isso, agora sim. Estamos com o fone aqui. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos lá. Nós vamos continuar então gravando essa aula de número 20 agora, tá? E eu. Peraí. Opa. A gente sabe que. Pronto. A gente estamos gravando essa aula de número 20 exatamente numa proposta de voltar um pouquinho, gente, a falar sobre a organização do Estado, porque nós tivemos esses episódios recentes aí em que todo mundo discutiu, né, um assunto que acabou tendo uma característica comum. Todo mundo começou a falar de intervenção, né? Então, antes de nós falarmos diretamente de intervenção, que está previsto no artigo 34, eu gostaria de falar com vocês sobre outro assunto. Aliás, sobre a organização do Estado, mas a gente fazendo isso de maneira encadeada. Então, a gente vem lá falando da organização do Estado. Primeiro a gente fala do município, tá? Depois a gente vai falando da função do município, da função de cada um, e com certeza a gente chega no artigo 34 para falar em que momento pode haver uma intervenção, né, do Estado, tá bom, gente? Então, vamos lá. Do Estado no sentido de união, tá? Em que momento a União pode fazer algum tipo de intervenção. Eu vou descer ali embaixo que eu já vim. Vou continuar então. Interrupções a gente sabe que existe, né? A gente está em casa, né? Está com a família, fim de semana, então a gente não consegue viver. Você sabe o que é a redoma de vidro, né? A redoma de vidro seria aquele local inexpugnável. Poxa, inexpugnar a redoma de vidro. Tá, é um cubo de vidro que não entra nada ali dentro. E a gente não consegue viver numa redoma de vidro ali, né? A gente é visto, mas a gente não. Ninguém perturba a gente. Não, nós somos vistos e nós interagimos com o ambiente à nossa volta, né? E imagina se assim não fosse, né? Quem gostaria de ficar sozinho? Chega de blá blá blá, vamos comentar o artigo 32, que fala. Você sabe que tem o município, tem os estados, mas que porcaria é essa de distrito? Desculpa o termo, mas que coisa é essa de Distrito Federal? Lá em Brasília é o Distrito Federal. O que é isso? Né? Bom, esse Distrito Federal você tem que pegar o mapa do Brasil. Em que estado está o Distrito Federal? A gente vai ver que a localização da capital federal, ela está lá, ela está, gente, o Brasil, ele tem aquele formato de Brasil ali. Como é que é o formato do Brasil? Vai fazer aqui, vai ficar. Não, mas é mais ou menos assim, ó. É assim o formato do Brasil? Você vai ver que é uma coisa assim, ó. Aqui é o sul, ó. Aqui é o norte, Roraima lá, ó. E no meio, aqui onde está a minha cara, aqui no meio. Não, aqui no meio, aqui, ó. Por que Brasília está ali? Ela está localizada ali estrategicamente. Porque se um dia invadirem o Brasil, para te chegar no meio é mais difícil, né? Se você tem uma pizza, você bota o garfo bem no centro da pizza. Você começa a comer a pizza pelas beiradas, né? Então, se um dia invadir o Brasil, vão invadir pelas beiradas, vão invadir pelo sul, vão invadir pelas fronteiras, ou pelo mar, pelo nosso litoral. Mas até chegar no presidente, no comando do país, vai custar mais. Então, é por isso que a capital federal se localiza lá no meio, tá bom? Um pouquinho de estratégia não faz mal para ninguém, tá bom, gente? Aí, então, vamos ver. Brasília está lá no meio. Esse Distrito Federal está lá no meio. Porque lá localiza-se a capital federal. O Distrito Federal, e mais precisamente no estado de Goiás, tá? O estado de Goiás. O Distrito Federal, ele veda a sua divisão em municípios, né? Por quê? Então, o Distrito Federal não é dividido em municípios. Não tem município no Distrito Federal. Tá? Ele tem ele é dividido lá em pô, como é o nome? São distritos, né? Tem as cidades ali de Gama, Sobradinho, elas têm um nome. Como a gente não está vendo essa parte aí, né? A gente eu não vou dizer o nome agora, não consigo, mas eu digo depois. Ó, ele não é dividido em municípios, ele reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos. Então tem a lei orgânica do Distrito Federal, ela é votada, né? Isso já foi, claro, isso já existe, já é votada em 2 turnos.
E 10 dias depois foi aprovada, né, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e aí criaram o Distrito Federal, promulgou, né, e para atender os princípios da Constituição, porque o Distrito Federal está previsto na Constituição. O que acontece com o Distrito Federal? Ele tem competência legislativa de Estado e de município. A competência legislativa do Distrito Federal, quando tu vê a competência dos estados e dos municípios, tu vê também a do Distrito Federal. Fica ali a competência do Distrito Federal. Porque ele é como se fosse um estado e um município. Só que o detalhe, ele é estado e ele é município ao mesmo tempo. Então, para algumas coisas ele é considerado estado, para outras ele é considerado município. Então, a eleição do governador, ele tem um governador e um vice-governador. Está lá no artigo 77. E os deputados distritais, aí ficam deputados distritais. Por exemplo, no Rio de Janeiro é um deputado estadual, mas do Distrito Federal são deputados distritais. Ela coincide a eleição com quando se vota governador no Rio, se vota governador no Distrito Federal. Quando se vota para governador, como foi o caso agora, né? Agora então teve também eleição no Distrito Federal, tá? Para renovar lá o governador e o vice. Tá? O parágrafo 3º, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa se aplica o disposto no artigo 27. Vamos voltar um pouquinho no 27 aqui, já que hoje nós podemos, assim, desfrutar um pouco da tecnologia que nos permite, né? O artigo 27 diz que o número de deputados de uma Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, se o Estado tem, sei lá, 6 deputados, né, lá em Brasília, 6 vezes 6, 6 vezes 3, 18. Ele teria 18 na Câmara. Mas acontece que o número de cada estado já se sabe, né? Então fala aqui que é 3 vezes o número de deputado federal, o deputado estadual. A Câmara Estadual, ela tem 3 vezes o número de deputados federais lá. Claro que lá é menos, né? Lá tem 6, se lá tem 10, em Brasília, deputados federais de um estado, a Câmara Estadual, né, vai ter 30. 10 vezes 3, 30. E quando atinge 36, vai ser acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Né? Então, se chegar a 36 o número, aí olha, pô, mas quantos deputados federais? Por que 12? Porque 3 vezes 12 dá 36. Se tem 12 deputados federais, chegou a 36, né? Mas se tiver mais deputado federal lá, né? Tiver 14 deputado federal, aí tu vai colocar mais gente, né? Tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Se tiver 5 deputados acima de 12, bota mais 5 em cima dos 36. Será de 4 anos o mandato desses deputados estaduais, tá? E aplica a regra da Constituição sobre o sistema eleitoral, a mesma regra, inviolabilidade, imunidade, as mesmas regras. Vamos sair do 27, vamos lá para o 32, onde nós estamos falando do Distrito Federal, tá? Nós vamos chegar no 34, estamos quase lá, hein, gente? E existe também uma lei federal, no parágrafo 4º, né? Que fala sobre, dispõe da utilização do governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, como é que funciona, Polícia Penal, Polícia Militar, como é que funciona, então, o Distrito Federal. Então, saibam que o Distrito Federal tem uma legislação própria dele, tá? É onde se localiza a capital federal. Vamos agora para o 33, né? Idade de Cristo, hein? Falar sobre os territórios. Quantos territórios tem no Brasil atualmente? Alunos do 4º período. Quantos territórios tem? Nenhum. Não existem mais territórios no Brasil. Tá? Os 2 últimos foram Roraima e o Acre lá. E não tem mais agora. Os territórios poderão ser divididos em municípios, os quais se aplicará o capítulo 4. As contas do governo do território vão para o Congresso, e nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governo nomeado na forma da Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância. Gente, se não tem, vamos parar com isso, né? Finalmente, chegamos lá no artigo 34. Agora sim vamos falar sobre intervenção, hein? Agora nós vamos falar sobre intervenção, tá? Vamos ao que interessa. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, ela não vai intervir, exceto é a exceção, ou seja, nesse caso pode. Para quê? Manter a integridade nacional. Então, se num estado não tem mais integridade naquele estado, né, perdeu a integridade. O que é a integridade? Está íntegro. Né? O governador manda, né, tem a Assembleia Legislativa no estado, tem o Executivo, tem o Judiciário, está tudo funcionando, aí não precisa a União meter.
Mas se não funcionar, a União pode interferir no Estado do Rio, Estado do Rio Grande do Sul. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. O Estado está brigando com o outro, a União vai lá e manda o exército. Né? Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Suponhamos que essa greve dos caminhoneiros que houve aí começasse a passar por uma grave perturbação. A União pode chegar lá e intervir, colocar o exército na rua. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Quer dizer, o judiciário do estado do Rio de Janeiro não está funcionando. O juiz manda e ninguém obedece. Não, vai ter que ser obedecido. Bota o exército na rua. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Que então a unidade da federação, lá o Rio de Janeiro, suspendeu o pagamento da dívida. Não quer pagar dívida fundada já, né? Por mais de 2 anos consecutivos, parou de pagar a dívida mais de 2 anos, o exército vai para aquele estado lá para saber o que está acontecendo. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. A Constituição manda que chegue em Barra do Piraí, chegue em Valença, dinheiro que vem da União. Mas se o dinheiro não chega, o exército vai lá para saber, para intervir, né? Para intervir, para fazer com que esse dinheiro vá para o lugar certo. E existem prazos para que o dinheiro seja mandado para os municípios. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então foi dada uma ordem. E a ordem não foi cumprida, uma ordem federal, do Supremo, do STJ, não está sendo cumprida, coloca o exército lá. Então, tem vários motivos para se colocar o exército lá. É por isso que a gente está vendo 34 aqui, o pessoal não sair falando aos 4 ventos. Então, é previsto a atuação da União dentro dos estados. Então não é pelos motivos que a gente vai ver, pelos quais a gente está vendo hoje. Né? Teria um motivo aqui. Se houve eleição, se elegeram um candidato que foi eleito, né, e o processo terminou, tem que ser cumprido. Agora, se não for cumprido, aí sim, vai haver uma intervenção. Mas não vai haver a intervenção para que seja derrubado um ato legal. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Então, vamos respeitar aquilo que... Vamos respeitar a lei, né? Só isso. Então, vamos prover a execução da lei federal. Ó, vamos executar a lei federal. A ordem, a decisão já está decidida. Vamos respeitar. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Ó, e tem princípios constitucionais que a gente não pode deixar de lado. Qual deles? Forma republicana. É república, não é monarquia. Então, mantém a forma republicana. Sistema representativo, né? Você vota e a pessoa vai falar para você lá no parlamento. Regime democrático. Não queremos regime democrático, queremos regime socialista, comunista, né? O Estado toma conta de tudo. Não, nosso não é assim. Direitos da pessoa humana. Direitos da pessoa humana estão sendo desrespeitados? Pode também ser um caso. A autonomia municipal. Né? O município não consegue mais cumprir a sua função e as ordens não estão sendo executadas, enfim. É caso da devida intervenção. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. Não está prestando contas, está usando dinheiro público sem prestar contas, né? E a letra E, aplicação do mínimo exigido pela receita resultante de impostos, compreendida também a de transferências, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações e serviços públicos de saúde. Tem um percentual que tem que ser colocado na saúde. Aí, se não coloca, né, é também caso de intervenção. Então, gente, era isso. Tá? Conseguimos chegar, então, para falar sobre essa polêmica aí que existe sobre intervenção. E aí a gente pode talvez esticar um pouco mais esse assunto, porque a gente falou agora da união nos estados, né? O 35 vai falar o estado intervindo nos municípios. A gente chega lá. Vamos parar aqui.